Vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor que se prepara para o jogo contra o Cuiabá no Brasileiro, a aprovação lá do fundo de investimento e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então perder tempo não, vambora pro vídeo. Teve aprovado no Conselho um plano de captação de recursos via um fundo de investimento, criação de um fundo de investimento, para tentar diminuir suas dívidas, voltar para a briga, né, voltar para a disputa, tentar diminuir suas dívidas bancárias que são bem altas e voltar a ser um clube forte. Isso foi aprovado ontem no Conselho, mais de 80% de aprovação dentro do Conselho do São Paulo, e a partir daí o São Paulo tem várias contrapartidas severas para cumprir nos próximos 5 anos, para enfim voltar a competir de forma como sempre competiu no mercado. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro, que vocês conhecem, e também do César Grafietti, economista, especialista em finanças do esporte, analisa tudo que é balanço de clube, sabe tudo sobre o assunto, e está aqui e sabe com profundidade o que é o plano do São Paulo, esse plano do fundo de investimento. Então ele vai falar aqui com a gente, explicar para a gente. Então mandem suas perguntas, para a gente tentar entender mais. Eu que sou um leigo absoluto, o máximo que eu sei é investir na poupança, não sei mais nada de investimento, de dívida e tudo mais. Então a gente vai começar do zero aqui com o César Grafietti, que entende a beça do assunto, é um especialista, o maior especialista do mercado desse tema. Boa tarde a todos que estão aqui, mandem suas mensagens, suas perguntas relevantes, perguntem aí, façam as perguntas que vocês quiserem sobre o tema. Eu começo, meu caro César Grafietti, já agradecendo demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no meio da tarde. A minha pergunta inicial é: se o São Paulo fosse uma pessoa, o que ele estaria fazendo? O que seria esse negócio para uma pessoa? Se fosse eu estou lá endividado, o que eu teria feito? O que comparando uma pessoa com o São Paulo, isso que o São Paulo aprovou ontem no Conselho, em linhas gerais, assim, para a gente começar a tentar entender. Tá bem, bom, primeiro, prazer falar contigo, Tirone, Arnaldo, prazer falar com todo mundo que está nos acompanhando. É sempre bom falar com vocês e com as pessoas que te seguem. Tentar aqui simplificar um pouco, tá? Imagina que você tem ali o cheque especial, o cartão de crédito ali atrapalhado, e vem alguém e te diz: olha, agora você vai pegar aqui o seu salário, eu vou parcelar essa sua dívida toda em 4 anos, e aí todo mês você vai pingar ali o seu salário numa conta, eu vou separar um pedacinho para pagar minha dívida, e o resto você fica para cuidar do seu dia a dia. E aí eu pego todas aquelas suas dívidas mais caras, empacoto nessa única dívida e pronto. Então assim, você ganha fôlego, você vai pagar um custo um pouco menor, porque está saindo ali do seu salário. Eu não vou dizer que é um consignado, mas é quase isso. Sai ali do seu salário um pedacinho, então quem está financiando tem alguma segurança de que tem fluxo para receber, quem está pagando vai pagar um pouquinho menos de juros, e vai pagar num prazo mais elástico, que aqui ao longo do tempo você conseguir ficar com folga, vai pagar suas dívidas de uma maneira organizada. Então, em resumo, é um pouco isso. Boa. Deixa eu só, rapidinho, Arnaldo, só para não deixar passar, porque eu tenho uma pergunta em seguida. Uhum. Então, a gente considerou que o São Paulo era uma pessoa. O que essa pessoa que está fazendo isso pelo São Paulo está ganhando, no caso? Por que é bom para o fundo um negócio como esse? Fundos de investimento tem diversos usos para o seu dinheiro, né? Então tem desde operações que rendem juros de 2%, outras que rendem juros de 10%, umas que rendem de 5%, com estruturas diferentes de garantia. Ele tem ali um bolo de dinheiro para aplicar numa série de oportunidades. O futebol sempre foi uma oportunidade que os fundos de investimento, o mercado financeiro, o mercado de capitais, olha com muita restrição. Por falta de credibilidade, falta de controle, falta de gestões de longo prazo, planejamento. Esta aqui é uma oportunidade que os fundos estão vendo, né, estes fundos, de colocar algum dinheiro no futebol, com um clube aparentemente pronto para se reorganizar, né, com recebíveis, com garantia. Então, assim, ele vai ganhar uns juros que ele acha que é compatível com o risco e vai remunerar o capital do seu investidor. Muito bem. Diga lá, Arnaldo. Vamos lá. César, bem-vindo. Acho que a última vez que a gente conversou foi lá naquele programa Tricolaços, numa análise do balanço do São Paulo, né? Do último período. Aí o Tirone também pediu para você fazer analogia do paciente, etc. Tal. Aí não era o investimento da pessoa, mas como é que ele estava em termos de saúde. Mas ali você tinha dado já para nós um retrato de que o clube caminhava lentamente para uma melhora, mas talvez a gente tivesse ali naquele momento no radar a necessidade de algo mais, né? Naquela época a gente não esperava exatamente isso que está acontecendo, né? E teve um momento que também para nós que cobrimos o São Paulo foi surpreendente, quando o Casares, presidente do clube,
fala que os 3 pilares do segundo mandato dele, já iniciado, é verdade, mas a partir do meio do ano, e talvez a janela de contratações já tenha sinalizado bastante isso, seja o fundo de equacionamento das dívidas, 1, reformulação das categorias de base, 2, projeto Morumbi 2030, etc e tal, reforma do estádio, 3. Quando você olhou aquele diagnóstico do balanço, você esperava uma cartada dessas do São Paulo nesse ano ainda, ou até te surpreendeu esse projeto e essa, não digo ser uma guinada, mas uma mudança de rota dessa gestão Casares? Eu não posso dizer que surpreendeu, mas assim, eu não esperava que evoluísse tão rapidamente. Porque já se ouvia no mercado a ideia de que o São Paulo faria ou buscaria uma alternativa para suas dívidas. E aí é importante, ouvindo até as perguntas aqui do lado, ele não está resolvendo todas as suas dívidas, né? Ele está resolvendo as dívidas mais caras, aquelas que impactam mais duramente o fluxo de caixa do clube. As outras são alongadas por muito tempo, enfim, tem outro perfil. Eu não esperava tão rapidamente e com um empenho tão grande do Casares para que isso acontecesse. Ele colocou muito o nome dele na frente do projeto para resolver o problema. Então, naquele momento não esperava, na verdade, eu esperava que fizessem alguma coisa, porque era possível fazer, dado toda a recuperação que o clube vinha fazendo, especialmente do ponto de vista de receitas de marketing, publicidade, que vão ser o lastro dessa operação. Então, assim, tinha muita cara disso, mas não que fosse tão rápido. Não que ele fosse disso, eu vou contar 2 historinhas rápidas aqui. Claro. Em 2020, o Leco saiu em 2020, não foi isso? 21? Eu já nem lembro agora a data, 21, enfim. Isso, 20 para 21. No final do mandato dele, eu levei para o São Paulo, através de uma outra gestora da Mauá, uma operação similar a essa. Exatamente igual. Nós chegamos, apresentamos, o Leco falou, isso aqui não é comigo, eu estou saindo, espero o próximo presidente, não sei o que, aquela conversa toda. Então, lá atrás eu já tinha proposto para o São Paulo, como propus para outros clubes também, alternativas como essa. Depois, até por conta desta conversa inicial, da minha parceria com o Outfield, com a Galápagos, eu participei também como um consultor para a construção da estrutura. Então, eu fui lá, conversei, falei, olha, essa dada minha experiência de mercado de crédito, de operações, falei, é por aqui, por ali, monta desse jeito, monta daquele. Eles estruturaram e aí, a partir daí, eles tocam direto com o clube. Eu não tenho nenhum vínculo, eu nunca nem conversei, nem cumprimentei o Casares, eu não sei. Então, assim, não tenho nenhum vínculo com isso, mas do ponto de vista de origem, de ajuda na estruturação, eu tive presente. Então, assim, eu acho que sim, é uma boa operação. É uma operação que alonga o prazo da dívida, é uma operação que para o clube é boa, porque ela tem um custo menor do que o clube paga hoje nas suas dívidas bancárias. Ela permite que o clube não tenha na área financeira alguém rolando dívida o tempo inteiro, porque o São Paulo era uma máquina de rolar dívida, porque toda hora tinha uma dívida que vencia, porque eram dívidas curtas. E ela tem o pulo do gato dela, que eu acho que a grande sacada é ter aquelas regras de restrição a investimentos, a gastos e tudo mais, que vai obrigar o São Paulo a um fair play financeiro interno. Ela tem regras que ajudam na condução. Até alguém me perguntou hoje, vai flamengar o São Paulo? De certa forma é flamengar no sentido de reestruturar, de se reequilibrar, de ganhar credibilidade. Então, o pulo do gato e o segredo para que essa operação funcione é o São Paulo, de fato, atender às restrições que as cláusulas de governança colocam. Se ele conseguir isso, ele ganha um nível de credibilidade. Primeiro, ele resolve as dívidas. Segundo, as dívidas são mais baratas. Terceiro, ele ganha um nível de credibilidade que poucos clubes têm no Brasil hoje. E então, tem também o São Paulo fora do Morumbi por muito tempo. Pois é. Mas vamos por partes, Arnaldo. Primeiro, a questão do fundo de investimento, que a diretoria ficou mobilizada nisso aí bastante nos últimos dias. Quanto que é o valor? 240 milhões, né, parece. Essa é a captação imediata para trocar as dívidas bancárias, né? Sair dos bancos, né? Tá ótimo. Vai dar um fôlego danado pro clube. Para aliviar o fluxo de caixa. Mas como o Tironi falou, é uma questão que agora você tem, em relação ao fundo, responsabilidades severas. Não dá para você, vou pegar um empréstimo aqui, eu quero um pouquinho ali, eu quero um pouquinho... Então o orçamento do futebol vai diminuir um pouco, por exemplo, o ano que vem, e assim por diante. Contratações você não espera. É de fato uma... Não é exatamente uma flamengada e nem uma palmeirada. Tem alguma semelhança até, só que no caso do Palmeiras tinha um responsável, que era o Paulo Nobre, um fundo sem juros no primeiro momento, né? Não é uma coisa, não é esse cenário tão bonitão assim, não. Juros de mercado. Isso. Sem juros, não. Sem juros... Juros abaixo do empréstimo. Juros abaixo do mercado. Normal. Sem juros. É como se você trocasse de fato também. Foi o que o Paulo Nobre fez também, né? Fez isso. Mas com o aval pessoal dele, tudo, né? Etc. O Casares está tirando o aval pessoal dele para algumas operações, não é?
para que esse fundo administre as contas do São Paulo aí nas próximas semanas, meses, anos. E tem uma questão diferente em relação ao movimento dos dois clubes. São épocas diferentes. Ninguém está fazendo isso. Sim. Todo mundo está em all-in. Ou a SAF, ou... São Paulo está certo. Então, como o Massini rotulou, é um movimento corajoso. Ousado. Arriscado, né, em todos os aspectos. E em relação ao time de futebol, o melhor do que... O movimento no departamento de futebol é meio que vai no sentido inverso do pé no freio aí do São Paulo. Não, então assim, você imaginar que com essa decisão, simplesmente o torcedor não vai ter um time melhor que esse desse ano. Na prática, né? Então, talvez até um pouco pior. Talvez até um pouco pior, né? Mas faz parte, é o tal do remédio. É o tal do remédio amargo. Agora... só que então, a única... sim, em tese, né? A capacidade de investimento vai ser menor. Já foi nessa janela, a gente já viu, já era um prenúncio. Isso não se discute. A capacidade de investimento vai ser menor do que foi esse ano, e que já foi pequena, sobretudo na segunda janela. E aí, o que eu faço a distinção é que o movimento que teve a flamengada, você não tinha... as forças que você tem hoje hoje é mais no mercado. Era bem mais fácil. No momento da palmeirada, também não. Então é uma agora. Por isso que eu falo, é um movimento muito mais arriscado. Tá todo mundo despejando dinheiro. Rios de dinheiro. SAF, São Paulo. São Paulo conta com o fato de que ele deu uma boa incrementada nas suas receitas. Para dar uma ajudada. Vamos lá. Mas fala aí, Massá. Daqui a pouco a gente fala do campo. Beleza. Você, em tese, vai ter menos dinheiro para contratar. Você precisa ser melhor nisso. Contratar jogador bom, que te ajude, né? E sem comprometer tanto dinheiro. Mas, gente, a impressão que dá é que é uma porcaria. Não é, porque daqui a pouco este dinheiro que estava indo pagar para os juros altos, ele vem do caixa do São Paulo. Você põe uma venda de um jogador bacana, você volta a ter capacidade de investimento. Você não vai poder investir acima da tua capacidade de pagamento do fundo. Certo. É diferente. Mas você passa a ter alguma capacidade de investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Isso é um excelente negócio, cara. Então, é um respiro esse ano. O ano que vem você junta o respiro desse ano com o respiro do ano que vem. No outro ano você junta 2 respiros mais 1. Até chegar a 5 respiros. Você está respirando a plenos pulmões. Caramba! É simples de entender. Já demorou para fazer, devia ter feito antes. Mas entendo que ele queria ganhar um título, que queria isso e aquilo, reestruturar lá o CT. Não sei, não fui lá, não sei. Mas parece que sim, né? Que o Refis hoje voltou a ser algo de referência. Ou se não é referência, está perto de. Ok. E Cotia. Está certo. Entendeu? Eu detesto concordar com o Cartola e com o Arnaldo. Mas está certo. O que ele está fazendo está certo. Ele está recolocando o São Paulo no lugar da onde o São Paulo despencou. Então, para você ter capacidade de investimento... Que não acontece de uma hora para outra, né? É óbvio. Claro. É claro. Depois de sucumbir, você precisa reestruturar. Agora, ter capacidade de investimento com SAF, a gente não sabe ainda. Nem o Palmeiras vai ter. O Palmeiras está tendo agora, porque vendeu um monte de jogador muito caro. Entendeu? Isso a gente não sabe como vai ser daqui 5 anos. Entendeu? Em tese, concorrer com o Botafogo, nesse caso, é complicado. Mas o São Paulo, sendo quem é, ou que já foi, a torcida do tamanho que tem, vai buscar uma reconstrução. Tá certo? Porque você... Cara, é igual na nossa vida. Veja quanto é os juros do cartão de crédito. Quando você se livra disso... Só para referendar o que o Márcio está falando, e acho que talvez tenha sido também essa... Porque depois de incrementar todas as receitas do clube, todas possíveis, e verificar que isso não é suficiente nem para pagar a dívida bancária, você tem que tomar uma outra solução, né? Só de juros bancários, o balanço do ano passado, esse ano ainda não fechou, só de juros bancários, eles consumiram tudo que o São Paulo gasta em Cotia, em todas as categorias de base, em todas as situações, mais as contratações do ano passado. Então você pega tudo que você contratou para o time profissional, mais Cotia, foi tudo em juro bancário. Essa é brincadeira. Esse negócio esgana o clube. Então, esse dinheiro tira a parte que vai ter que pagar o fundo, que é com juros moderados, juros de mercado, moderados, vai sobrar. Então, dá a impressão que
acabou, não tem dinheiro. Vai sobrar dinheiro em caixa. Não vai ter transfer ban, vai pagar todo mundo em dia, vai poder contratar com mais fôlego. Até porque, se vai sobrar esse ano já, com a entrada do capital, você não contrata para pagar agora. Você vai ter mais fôlego ano que vem, no outro ano, gente, do céu. É muito simples de entender. Eu estou devendo 10. O cartão de crédito no mês seguinte, eu estou devendo 15. Vessa me empresta 10 e eu pago 500 por mês para você. Agora, eu não posso continuar. Entendeu? Aí... Tem um movimento aí que a gente vai entrar na questão do departamento de futebol, do time atual, da comissão técnica. Não sei se você lembra. O Casares, presidente, ensaiou fazer esse movimento, não nesses moldes, mas ensaiou fazer o movimento num final de ano. O Rogério. E o Rogério falou, então eu tô fora. O Muricy falou, então eu tô fora. Vocês lembram disso? Também. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Ou investe. O Corinthians, lembra que trouxe não sei quem? Sim, tem gente contratando, assim, não vai dar, não vou... Vocês lembram dessa história? Eu lembro. Então, naquela época, já faz um tempo, o São Paulo só tinha vencido o Campeonato Paulista com o Crespo. Já era o Rogério, tinha acabado de chegar. Eu só fico se a gente investir não sei quanto no time de futebol, e o Muricy falou a mesma coisa. Então, por isso que não é simples fazer esse movimento, porque não é só questão só com o torcedor. O departamento de futebol, muitas vezes, ele puxa do lado contrário. Os caras querem ganhar campeonato. Tá? Só que, nesse ano, tem uma figura que está sendo dilacerada pelas maritacas, que não faz questão e não cobre publicamente, não ensaia. Eu vou abandonar se vocês não formarem um time caro e competitivo. Que é o melhorar o jogador. Agora, você também tem direito de não querer isso. Então, tchau. Entendeu? Agora, nesse momento... Nesse momento não é a sinalização, é que claro que não. A direção, né? É como se a direção do São Paulo quisesse ela dirigir o time de futebol. Então, vai lá, volta o Muricy como técnico, e o Tom Cruz como técnico. Né? Pelo amor de Deus. Que aí, bom, uma troca tem todas as suas questões. Vai chegar um outro carro e falar assim, tá bom, então eu vou aqui ter um time bem ruim e tudo bem, imagina. Não, precisa conversar com o cara, meu. Conversa com ele. Fala, o nosso momento é esse. Entendeu? Mas isso é um entendimento já. Como no radar desde que ele chamegou. Quando o Crespo chegou, em toda a coletiva ele falava, estamos aqui para reconstruir. Por que a gente está discutindo? Vai ser assim. Por causa das maritacas? Porque a maritaca manda. Porque tá forte o barulho lá. Ainda? Sim. Mas... Fala. Não, dos lugares que ele já trabalhou, certamente São Paulo é o maior, é o que dá mais dinheiro para ele. Ele já deu um up na carreira dele. Sem dúvida, sem dúvida. Ele não tá em qualquer lugar. Não, é claro, ele mas sabe disso. O que o Tirone tá falando é que ele, quando foi contratado, ele não ficou lendo a cláusula contratual, claro, quanto eu vou ganhar, mas o calendário brasileiro, que não sei o que lá, o cinto apertado do clube, eu falo, tô dentro. Ele nunca reclama de nada. Tô dentro. É uma figura que não reclama de nada. E paralelamente a isso, o São Paulo vai sumir do Morumbi, não é isso, Ronaldo? Sua filha até vai no show da Shakira lá. Vai, já, fevereiro do ano que vem já. Sumir por causa do show. Para vocês entenderem o que aconteceu em relação ao Morumbi, o contrato do São Paulo com a empresa que organiza shows, sobretudo na cidade, ele é o mesmo do contrato do Palmeiras. Então, hoje essa empresa, ela tem o Allianz Parque e o Morumbi para alocar shows. Se ela chega assim, o Bruno Mars é muito grande para ir para o Allianz Parque, ela escolhe o Morumbi. Se a Shakira é muito grande para ir para o Allianz Parque, grande, estou falando em média de público por show, ela vai para o Morumbi. Então, só que tem uma questão diferente. O Allianz Parque ainda tem um volume muito maior e tem uma grama que não é grama. Né? Foi assim que foi viabilizado o negócio. Aliás, eu estarei lá amanhã, não vou pisar muito forte. Isso. Não. Vai pisar lá? Mas não vou pisar muito forte, não. O Morumbi, não. Bruno Mars. Você vai lá no Bruno Mars? Olha, tá vendo? A galera vai, né? Tá vendo? Entendeu, Márcio? Mas você pode pisar forte, porque depois do Bruno Mars, vai ter são 6 shows, se não me engano, em sequência. Vai ter a troca do gramado. Inteira, porque uma coisa é um show que foi lá do... Muito show assim, não suporta, tá louco? Antes do jogo do Botafogo, teve um final de semana de shows. Como é que é? The Weeknd. The Weeknd, onde foi? O São Paulo antecipou a reabertura do estádio para ter a final feminina. O estádio não estava, o gramado não estava em boas condições ainda. Aí voltou contra o Botafogo e tal. São 50 dias sem jogar no seu estádio. Olha a tela que a gente vai mostrar aí, com o time e fora do estádio. Que o treinador tire coelhos da cartola. Mas quantos jogos? 29 partidas, 11 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. São Paulo só vai jogar em seu estádio em 10 partidas. Já teve contra o Corinthians fora. Nas 10 rodadas que faltam. Vão jogar 3 no 5. Dos 5 de mando, 3 em casa. Não é isso? Calma. Entendi, me explica. São 6 visitantes e 4 mandantes. Casa. Antes eram 6 visitantes e 5 mandantes, contando a do Corinthians. O Corinthians já não foi no Morumbi. Não, ok, mas
certo? E agora? Vasco vai ser no Brinco de Ouro, certo? Aí sobram, se tudo correr bem, Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro. Só. E não há garantias que vai ser ainda no Morumbi, esses 3 jogos. Em tese, o estádio está liberado. Desde que o... É porque você fala o número de dias, também tem data FIFA, vai dar uma parada. Mas de qualquer forma, é o maior período em que o São Paulo ficou sem usar o seu estádio na história da construção do Morumbi. E aí vai se preparando. A não ser quando tem as férias, né? Você conta aí... Se reformar, vai entrar nessa mesma onda aí, né? Aí na tela tem os números do São Paulo fora do Morumbi. Foram 29 partidas nesse ano, 11 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Melhorou um pouco, né? Se fosse o Dorival, era melhor. Se fosse com o Dorival, aí tava lascado, hein? Vamos falar a verdade. Não é um aproveitamento ruim até. Não é. Fora de casa, bom. Pelo contrário, 49 é até alto fora de casa. Normalmente é menos. Então tá aí. Por falar neste jogo, ele será provavelmente oficializado em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. São Paulo queria Brasília, o regulamento não permitiu. São Paulo pensou no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A distância e o estado do gramado pesaram contra. Zubeldia pediu uma cidade próxima à capital e o São Paulo escolheu Campinas, o estádio do Guarani. Bragança Paulista seria a segunda opção. Falando sobre Zubeldia, é claro que as eliminações pesaram contra o técnico. E algumas pessoas do departamento de futebol não gostaram da condução, da preparação da equipe para os jogos na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas nada que neste momento tire Zubeldia do São Paulo. O objetivo é que ele cumpra esses 10 jogos, converse com a diretoria no final do ano para saber se vale a pena permanecer no restante do seu contrato até o final de 25 ou sair ao final desta temporada. Para fechar, o Conselho Deliberativo do clube aprovou ontem com 82% de sim a parceria entre São Paulo e o Fundo de Investimento Galápagos, que vai aportar um bom dinheiro no São Paulo para que as dívidas com instituições bancárias sejam sanadas. Ficaria uma dívida única com esta instituição. Esse contrato deve durar até 2030, era uma das prioridades do presidente Júlio Casares. Com a aprovação do Conselho Deliberativo, serão acertados os últimos detalhes, teremos a assinatura do contrato e provavelmente nos próximos dias a apresentação do projeto em entrevista coletiva. Agora temos uma baixa, né? Mais uma, não uma baixa, né? Mas o Ferreirinha não vai para o jogo, né? Deve só voltar contra o Vasco. Mas então tem Ferreirinha que já estava fora, continua mais um tempo fora. Caleri e Alan Franco suspensos. O São Paulo se preparando aí para um jogo importantíssimo contra o Cuiabá, que pode nos dar aí mais 3 pontos. Mas como eu venho dizendo, dia após dia, vídeo após vídeo, o São Paulo tem muita dificuldade para jogar contra o Cuiabá. Perdeu no primeiro turno em casa. Não lembro de ter vencido lá. Então, vai ter que fazer um jogo muito bom. A gente espera que essa semana tenha rendido bastante, né? Uma semana inteira para treinar. E que o São Paulo aí possa melhorar seu desempenho e principalmente conseguir um resultado positivo para poder aí continuar brigando por uma posição no topo da tabela. Falando de São Paulo, acho que é interessante falar também dessa questão da aprovação do fundo de investimento, né? Mais ou menos no vídeo tem mais ou menos explicado. Você reduz o pagamento das suas dívidas, alonga as dívidas de curto prazo. E aí o São Paulo fica com mais margem, né, de respiro. E aí, quem sabe, possa, nesses próximos 4, 5 anos, reduzir bem suas dívidas e se tornar novamente um clube mais saudável e que possa brigar com os clubes lá de cima, né? Que hoje é Flamengo e Palmeiras, principalmente, né? O Atlético Mineiro tem lá um banco que banca, né? O Botafogo tem a SAF do Dexter, que quando não tiver mais SAF, meteu o pé, bye. E os outros vão empurrando. Acho interessante. O Casares deixou bem claro, né? Queria dar um título, conseguiu os títulos, que era necessário para dar uma revigorada. Agora é botar o pé no acelerador com relação a melhorias financeiras, que o São Paulo possa ser um clube saudável, né? Não depender de SAF, não depender de ninguém e continuar brigando no topo da tabela, mas principalmente brigar mais forte para trazer os melhores jogadores e principalmente também em todos os torneios que disputar. Veremos, né? Sempre fico com meio pé atrás com relação a político, né? Mas a gente torce aí para que essa gestão possa, pelo menos, dar um start nisso, né? Apesar de a gente ter 2 pés atrás com relação ao Zubeldia, nessa fritada que, segundo o PVC e o Hernan, não seriam afetadas, ia ser uma cobrança interna, mas vamos ficar de olho.
Tem que ficar de olho, não pode dar mole pra esses dirigentes, não. E tem que cobrar bastante. Né? Então é isso, acho que com a situação, eles têm uma redução de investimento e tudo mais, nada melhor do que o Zubeldia, que já conhece o elenco, que a gente acredita, pelo menos eu acredito que possa tirar mais e mais desse elenco. Claro, vai ter algumas saídas, algumas baixas, mas faz parte. A gente torce para o Zubeldia conseguir desenvolver os atletas que lá estão. A outra boa notícia também, o São Paulo conseguiu renovar com o Raio Francisco, né? E aí meteu aquela multa milionária, 360 milhões. Você imagina vender um cara de 360 milhões, isso mata por parte da dívida de São Paulo, né? E isso ajudou bastante o Palmeiras, né? Pensando em Henrique, Estevão e tudo mais. Então, faz bem a diretoria do São Paulo, a gente espera que esteja aprendendo, né? Porque tomou muita volta nesses anos aí, e não só dá pra falar de Leca, mas dá pra falar do próprio Casares também. A gente espera que eles tenham aprendido e o São Paulo aí renovando com algumas das suas joias da base. A base que vai ser importantíssima nesse processo aí de melhoria de fundo de investimento, de governança e tudo mais, que o São Paulo não vai poder ficar cometendo loucura contratando jogadores, então é investir na base para que a gente tenha um Hendrick da vida e tal, né? E que possa trazer retorno lá para frente. Então é isso, acho que a conversa, né, o debate da semana foi o jogo do Cuiabá. O São Paulo continua a preparação, falta pouco aí para sábado às 6h30. E essa questão do fundo de investimento que o Casares ganhou de sobra, de lavada. E por fim, a fritada no Zubeldia, né? Espera aí que sábado os jogadores e todo o elenco possam dar uma resposta para que essa situação não se repita, né? Já foi feita não só com o Zubeldia, mas com outros técnicos. Isso não é legal. Não é legal. Você mais trabalhando, o pessoal forçando você para sair. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!